E aí, galera, tudo certo? Então vamos lá, vamos começar então com a nossa disciplina desse mês, que é literatura brasileira, ok? Então, na primeira unidade, eles deixaram um foco no autor Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. Então, vamos ver primeiro a parte de contexto histórico. Ele vai fazer parte justamente da escola literária do Barroco, que é ali do século XVII, tá? Lembra que a gente conversou isso lá na literatura portuguesa, falando sobre a reforma protestante, a contra-reforma que depois teve, a questão daquele conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo, que era o Deus no centro das coisas, depois ele muda para o homem no centro das coisas, ok? No centro do mundo. E aqui a gente vai ver muito a questão do sagrado e do profano, tá? Também na parte dos textos, a gente vai ver muito a dualidade que seria entre corpo e alma, céu e o terreno, né? E os textos bem complexos. O uso de figuras de linguagem que a gente vai ver muito, principalmente a antítese e o paradoxo, que seria aproximar os opostos ou fundir os opostos. E as duas palavras-chave. Cultismo, que seria o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias, tá? Eu vou deixar no card de informações o vídeo que a gente conversou bastante sobre o barroco, tá bom? Que aí a gente fala bem explicado toda essa parte do contexto histórico. Mas vamos agora ver o contexto histórico daqui do Brasil, o que estava ocorrendo ali na época, tá? Então a gente está falando de uma época do Brasil colônia, ok? Então a população ela vai ser formada por qual tipo de pessoas? Proprietários rurais, alguns homens livres, não são todos, porque aí a gente ainda tem escravos e índios aqui, ok? Principalmente a questão dos escravos, tá? Então, imagina um pouco aquela época ali de cana-de-açúcar, ok? Da questão da colônia brasileira. Também a gente vai ter uma presença de diferentes culturas, tá? Tanto cultura africana, a gente vai ter a cultura europeia lá dos portugueses, ok? A cultura do próprio índio que já estava aqui no Brasil, e crenças também que eles já tinham também ali da época, ok? Então, por isso que, por exemplo, aquela questão que a gente tem lá na Europa, que é entre a reforma e a contra-reforma, tem a questão da perseguição, né, das pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica, aqui a gente não tem tanto isso, justamente por quê? Por causa dessa miscigenação de crenças, ok? Também nessa época a gente vai ter pouco acesso à educação, tá? Então a literatura ela vai ser inicialmente de uma forma oral, né? Então, primeiramente através dos jesuítas, tá? E através dos poemas de Gregório de Matos, que foi o primeiro, ok? E justamente eles vão declamar tudo isso em praça pública, ok? Tanto que se alguém, por exemplo, os proprietários rurais, tinha lá os filhos, né? Se eles queriam estudar realmente, fazer uma faculdade, ainda não tinha faculdade, universidade aqui no Brasil. Então, eles iam, a maioria deles, você vai ver que a maioria dos autores vão estar estudando aonde? Em Coimbra, ok? Lá em Portugal. O centro de vida social e política literária da época vai ser aonde? Salvador e Recife. Só que nas apostilas não vai falar exatamente Salvador, vai falar cidade da Bahia, porque antigamente se dizia cidade da Bahia, ok? Agora vamos entender um pouquinho do nosso Gregório de Matos, tá? Então, ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1636, lá na cidade de Salvador mesmo. Então, ele já era ali de Salvador, ok? Brasileiro, ele é praticamente o primeiro poeta brasileiro. Ele estudou nos colégios dos jesuítas e depois ele foi se formar em direito lá em Coimbra. Lembra que eu falei? A maioria dos autores vão estar viajando, estudando fora para depois voltar aqui para o Brasil, ok? Ele trabalhou como juiz, mas a sua grande paixão foi a literatura. Também ele, como eu comecei no vídeo, ele é conhecido como Boca do Inferno, por quê? Por causa justamente dos poemas satíricos que ele fazia, ele não perdoava ninguém. Tá? Ele criticava o governo, ele criticava a burguesia, ele criticava toda a sociedade baiana ali da época, até mesmo os escravos, os mestiços, não perdoava ninguém, ok?
E sem contar a igreja também, que ele criticava bastante, tá? Então, como fala, ele era dono de uma personalidade muito rebelde. Então, devido a essa crítica, né, que ele fazia muito, principalmente ao governo e à Igreja Católica, ele foi perseguido na Inquisição. Então, ele foi mandado lá para Angola, ok? Em 1694. Ele chegou a falecer com 59 anos na cidade de Recife, tá? Por quê? Porque ele não pôde mais voltar lá para a cidade de Salvador, de tanto que ele, né, satirizou ali as pessoas ali da época, né, os grandes, né, vamos dizer assim, tanto a parte da igreja quanto a parte política, né? Então, ele não pôde voltar para Salvador. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele voltou para Recife. Então, aqui a gente vai ver um pouco algumas poesias dele, tá? Aqui a questão da. Ele fez, eu acho que 4 tipos diferentes de poesia. Eu tenho aqui a poesia sacra, que fala na apostila também, que tem aquela questão do sagrado e o profano, o pecado, o perdão, o bem e o mal, né? Então, ele fala muito de a questão de sentimento de culpa, de arrependimento, tudo isso depois ele ter feito todas aquelas sátiras, né? E a gente vai ver muita presença de antíteses, paradoxos, metáforas e aí por diante. A gente vê também bastante a poesia lírica amorosa, tá? Só que a poesia lírica amorosa dele vai ser dividida em 2 partes. Uma ressaltando a mulher branca, que é aquele amor não correspondido, aquela mulher idealizada. Ele fala também, utiliza essa mulher como um anjo que fica tentando ele, um anjo tentador, né? Um anjo demônio, vamos dizer assim. E na mulher negra e a mulher mulata, ele vai ser um amor mais carnal, mais correspondido, não vai ser mais aquela mulher idealizada. É uma linguagem mais obscena, ok? É realmente a mulher ali do cotidiano do autor. Também mais para frente a gente vê também poesias filosóficas dele, que ele fala justamente sobre questões existenciais e a efemeridade da vida. A poesia satírica, que é a mais conhecida dele, por isso que ele tem o apelido do Boca do Inferno, onde ele realmente vai criticar toda a sociedade, vai utilizar palavras de baixo calão. E na apostila não fala sobre esse tipo de poesia que ele escreveu também, que é a poesia encomiástica. O que seria isso? É uma poesia feita por encomenda, ok? Para elogiar, para homenagear alguém, ok? Bom, aqui eu trouxe um exemplo que justamente está na apostila, na página 13, que é falando da poesia sacra. Então, a gente vê muito o que é o sagrado e o profano, a temática do pecado, do perdão, e aqui a gente vê justamente aquela questão do conceptista que a gente vê muito no Barroco, que é o jogo de ideias. Então, ele meio que joga com Deus, como se fosse, olha, o senhor é tão soberano, é tão bom, então o senhor tem que me perdoar, mesmo eu ter feito tantos erros, o senhor tem que me perdoar. Então, a gente vê aí o jogo de ideias, tá? E as figuras de linguagem, como eu havia mencionado. E aqui eu tenho um exemplo de uma poesia lírico-amorosa. Aqui, no caso, ele está utilizando daquela questão da mulher negra, a mulher mulata, o amor mais carnal, obsceno. E aqui a gente tem o cultismo, que é o jogo de palavras, ok? E na poesia satírica, tem aqui também na página 17, onde ele vai criticar a cidade lá de Salvador, a desordem ali do Brasil colônia, os preconceitos também com negros, índios e mestiços. E aqui a gente tem muito claro a questão do jogo de palavras, que ele usa a palavra verdade, honra, vergonha. Então, o que falta na cidade ali da Bahia? Verdade, honra e vergonha. Então, a gente consegue deixar isso bem claro, o jogo de palavras aqui, o cultismo, ok? E a figura de linguagens. Bom, galera, então a gente termina por aqui. Só um recadinho. Lembrando que, ao contrário da matéria anterior que a gente viu, na disciplina anterior lá de literatura portuguesa, ele vai seguir uma ordem cronológica, certo? Mesmo não tendo todas as escolas literárias. Mas aqui na literatura brasileira, você vai ver que ele vai utilizar muito por temáticas, não vai seguir uma ordem cronológica, ok? Todos esses conteúdos, essas informações que eu peguei, gente, principalmente eu gosto de assistir muito o YouTube do professor Noslen, o professor Beto Brito, ok?
e o professor Joãozinho, que é do canal Litera Brasil, tá? Então, esses canais eu indico bastante, tá bom? Então, finalizamos por aqui. Até a próxima unidade, gente. Beijo, bye, bye.